Olá, meus seres! Eu espero que todos bem aí desse ladinho. Continuamos a nossa querida amiga Ecologia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo, meu ser! Eu espero que você esteja me acompanhando desde as primeiras aulas, lá com Biologia Celular, depois você passou por Genética e aí você chegou nessa disciplina maravilhosa chamada de Ecologia. Lembrando sempre que o material da aula está no link da descrição do vídeo, clica lá, baixa o PDF para você fazer as anotaçõezinhas maravilhosas que o sócio te fez aqui. E o que eu vou falar é pedir para você anotar aí para o seu cérebro gravar e lá no dia da prova você lembrar e brilhar nas questões. Também, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e a gente vai te dar a resposta o mais rápido possível. Bem-vindo! Continuando nossa querida amiga Ecologia. Se você olhar para ciclos biogeoquímicos e alterações ambientais, lembra aquela historinha? A matéria é cíclica dentro da ecologia. A energia não pode ser reciclada, mas a matéria a gente recicla. Famoso carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, famoso CHOMPS. Nós, seres vivos, somos CHOMPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E a gente vai tentar ver o ciclo de muitos desses componentes que estão fazendo parte do sistema vivo, do ser vivo, e depois voltam para o ambiente natural e depois retornam aos seres vivos. Aquela ação dos decompositores é essencial para essa reciclagem da matéria. Eu fiz aqui tópicos rápidos e direcionados para você pensar nos ciclos biogeoquímicos e associar geralmente com alterações ambientais. Tanto em geografia quanto em biologia e outras áreas dos seus estudos, você ouve falar em alterações ambientais. Então elas serão importantes e podem ser associadas. Pega aí seu material, acho que já deu tempo, e vamos começar nesses ciclos pensando em alterações. Água. Onde existe água, provavelmente existe vida. Então nós vamos pensar na água como solvente universal ali. Vamos pensar nessa água como um componente essencial para criar um meio para que as reações químicas que mantêm a vida elas possam ocorrer. Nós, adultos, temos entre 60% e 70% de água no nosso corpo. Dentro das nossas células, ou seja, no meio intracelular, é o local que a gente mais vai encontrar água no nosso organismo, no meio intracelular. Vai criar um ambiente aquoso para que as reações químicas, que a atividade enzimática ocorra e essas reações possam manter as atividades para manutenção da vida. No ciclo da água, você vai pensar em mudança de estado físico. Então, a água líquida recebe luz, tem o aquecimento, evapora, condensa e precipita, volta na forma de chuvinha. Então as mudanças de estado físico caracterizam o que nós chamamos de pequeno ciclo da água, ou ciclo curto. Agora, quando eu penso na participação dos seres vivos, eu penso no ciclo longo. Os seres vivos, eles transpiram, os seres vivos, quando respiram, também perdem água na forminha de vapor. Mesmo na respiração celular, a gente tem a formação de água. Os seres vivos produzem fezes, urina, isso a gente pensa, óbvio, no mundo dos animais. E a gente vai ter o consumo dessa água. Então, se a gente somar a essa mudança do estado físico a participação dos seres vivos, a gente tem um grande ciclo da água, o ciclo longo dessa água. Água doce, água salgada, água nos oceanos, água, obviamente, quando ela congelou e formou as geleiras, nos lençóis freáticos, então ela vai ser essencial. Nós temos uma quantidade mais ou menos fixa de água nesse planeta, só que o problema é que com as mudanças climáticas, às vezes chove mais num lugar, chove menos no outro lugar, essas chuvas irregulares, esses ambientes sofrendo com excesso ou falta de água, trazem vários problemas para nós humanos, desde a nossa sobrevivência local nesses ambientes para o consumo e utilização da água, até a nossa agricultura, a produção dos nossos alimentos. Eu coloquei tópicos aqui como eutrofização. A eutrofização é uma poluição no ambiente aquático caracterizada pelo excesso de nutrientes, principalmente nitratos, fosfatos, que vêm das práticas ou atividades agrícolas, mas também nos ambientes
lixos domésticos, restos orgânicos, excesso de nutrientes na água, eutrófos, verdadeiro, trófos alimento, muitos nutrientes no ambiente aquático. Esses nutrientes servem de alimento para micro-organismos aeróbicos, que consomem muito, e vão alterar o que nós chamamos de demanda bioquímica de oxigênio, a DBO. Então, na caracterização geral, eu quero que você pense em ambientes eutrofizados, quando eles têm uma maior quantidade de nutrientes na água, e isso leva a uma redução de oxigênio disponível para os seres vivos. Então vão diminuir ali a quantidade de oxigênio disponível para peixes, crustáceos e para outros seres que vivem nesse ambiente. Então essa é uma preocupação para você pensar na eutrofização. Também derramamento de petróleo. Então a extração de petróleo às vezes pode deixar aquelas manchas. Essas manchas, elas impedem a entrada de luz, além, óbvio, da contaminação, substâncias químicas colocadas ali. Diminuindo a entrada de luz no ambiente aquático, vai diminuir a taxa de fotossíntese e também vai diminuir a produção desse oxigênio. Então, também na eutrofização, pode ter muito nutriente, pode proliferar micro-organismos, até algas, e elas ficarem na superfície. E aí diminuir a entrada de luz, diminuir a fotossíntese lá no fitoplâncton e também você ter redução na taxa desse oxigênio. Então, cuidado com essas observações marcantes. Nomes diferentões. Pegada hídrica. O quanto nós gastamos de água para produzir esse pincel? O quanto eu estou gastando de água para chegar até você? Via internet, via comunicação? Quanto de água custou essa minha camiseta com o ciclo do gás carbônico? Quanto de água custou para produzir os meus óculos? Então, a pegada hídrica é mais ou menos a gente pensar, pô, Sost, 10 litros de água para produzir uma folha sulfite. Então, poxa, e uma calça? E um automóvel? E um smartphone? E 1 quilo de café? E 1 quilograma de carne bovina? E 1 quilograma de soja? Caraca! Então essa pegada hídrica é mais ou menos o quanto a gente vai transformar de água que a gente gastou para produzir essas coisas que nós humanos consumimos. Água virtual. O nosso país é um grande exportador de commodities, grãos, um dos maiores produtores de proteínas do planeta Terra. Proteína animal aí um grande destaque. Mas aí, criamos o boizinho aqui, matamos o boizinho, comercializamos a carne, mandamos para outro país e aquela água vai junto. Produção de soja nas fazendas Sost. É mentira, mas os grãos de soja que saem das fazendas e das grandes produções, elas estão carregando uma pequena quantidade de água que sai daqui e vão para esses outros países. Então isso a gente vai chamar de água virtual, uma água que está implícita ali na produção dessas commodities, dessas substâncias, desses alimentos que a gente vai mandar para outros lugares. Então, por gentileza, pense nisso sobre água. Além daquelas características em relação a ser solvente universal e a ter a sua importância essencial para a manutenção da vida. Aqui, ok, acredito eu, aqui. Claro que tem detalhes aqui, principalmente na eutrofização, DBO, mas com o tempo a gente vai conversando sobre isso, tá? E lá mais na frente vou fazendo alertas específicos. Foco nisso aqui por enquanto. Fez suas anotaçõezinhas no material aí. Gás carbônico e oxigênio. CO2, O2. Eu coloquei os dois juntinhos por causa dessas duas palavrinhas aqui. A fotossíntese é responsável por sequestrar o CO2. O que é sequestrar? É retirar o CO2 da atmosfera. Esse CO2 é um carbono que nós chamamos de inorgânico. E quando ocorre a fotossíntese, produz compostos orgânicos. Então lá, quando tem a formação da sacarose, lá você tem o carbono na forma orgânica dele. Mas para isso foi retirado da atmosfera o carbono na forma inorgânica. Então a fotossíntese sequestra, retira gás carbônico da atmosfera. A quebra da molécula de água libera oxigênio para a atmosfera. Lembra que fotossíntese não transforma o gás carbônico direto em oxigênio. Não transforma. O gás carbônico vai ser consumido para a produção do composto orgânico. Da quebra da molécula de água, a gente vê a liberação de oxigênio para a atmosfera. A respiração celular aeróbica, ela faz o quê? Ela consome o oxigênio,
quebramos a molécula de glicose e aí liberamos CO2 para a atmosfera. Então esses dois ciclos estão intimamente relacionados. Por isso o Sost gostaria dessas duas palavrinhas lá da biologia celular, tá? Lembra das reações? Fotossíntese, CO2, água, produzindo compostos orgânicos e oxigênio. Respiração aeróbica, composto orgânico mais oxigênio quebrando, liberando CO2 e água. Então, íntima relação. Ok. O oxigênio representa aproximadamente 21% da atmosfera. 21. Aqui é 0,0 alguma coisa. Mas aqui é 21% da nossa atmosfera. Então é uma grande quantidade. 21% aproximadamente. Aproximadamente. 78% aproximadamente da atmosfera de nitrogênio. Então, para os outros componentes ficam pequenas quantidades. Mas mesmo essas pequenas quantidades, elas promovem alterações consideráveis. Então, vamos lá. O oxigênio produzido aqui, ele é legal, tranquilão. Lá em cima, nas camadas mais altas da atmosfera, lá na estratosfera, por exemplo, nós encontramos a camada de ozônio. Então, lá em cima, oxigênio, O2, mais oxigênio, formando O3. Forma-se uma camada de ozônio. O ozônio é importantíssimo para filtrar os raios ultravioleta. O excesso de ultravioleta é danoso. Catarata, lesões, cânceres de pele, insetos sensíveis, anfíbios sensíveis ao excesso de ultravioleta. E aí, nós, humanos, produzimos os clorofluorcarbonos e esses liberados na atmosfera estavam destruindo a camada de ozônio. Vamos lá, campanhas, protocolo de Montreal produzido, e aí, vamos diminuir a emissão de clorofluorcarbonos. Ok, Brasil é declarado um país livre de clorofluorcarbonos, não usamos mais. Vamos reduzir a longo prazo a destruição da camada de ozônio porque diminuímos a emissão do clorofluorcarbono. Então esses clorofluorcarbonos, substâncias danosas em aerossóis, em geladeiras, ar-condicionado, mas o Brasil é um país livre dele. Mas outros ainda fazem emissão e ainda a gente tem destruição da camada de ozônio. Ok. Queimadas. As queimadas, altas temperaturas, superfície, matam micro-organismos do solo. Em alguns ambientes, tipo o Cerrado brasileiro, nós temos espécies que são ali tolerantes à queimada. Tolerantes em um certo grau. Que essa queimada estimula a formação de brotos, germinação de sementes e o desenvolvimento. Então, espécies que são adaptadas a essas condições. Mas em grande parte dos outros biomas, nós não temos essas adaptações. Então, as queimadas são prejudiciais, pois alteram a biodiversidade, eliminam micro-organismos do solo, matam seres maiores, plantas, animais. E ainda, as queimadas eliminam considerável quantidade de CO2 para a atmosfera. E ainda, as queimadas, quando você reduziu a área de vegetação, nós temos uma diminuição do sequestro, da retirada de CO2 da atmosfera. Então isso é bastante preocupante. E elas auxiliam a intensificar o que nós chamamos de aquecimento global. O aquecimento global. Aquele famoso efeito estufa. Está aqui o nosso planetinha Terra, fofo e maravilhoso. Terra, muito bem, Terra. Não deu para entender a escrita, mas está Terra ali dentro. E aqui a nossa massinha de ar, a atmosfera. Ai, que fofo. Luz solar, acerta, entra e parte é refletida, parte volta para o espaço cósmico, parte fica aprisionada. Então esse efeito estufa, ele é importante para manter temperaturas médias no nosso planeta. Problema, após a Revolução Industrial, nós conseguimos emitir muitas substâncias para essa atmosfera que aumentam a retenção de raios chamados de infravermelhos, que trazem calor para esse planeta maravilhoso. E aí esses raios aprisionados ali aumentam as temperaturas médias do nosso planeta. Estamos com uma preocupação, no Acordo de Paris, numa limitação aí até 2030 de 1,5 graus no aumento da temperatura. Mas talvez já extrapolamos isso. Talvez tenhamos prejuízos severos, pois o aumento de 1,5 graus de temperatura, depois das eras aí, industriais, antes a gente não tinha essa industrialização,
Nós começamos a queimar os combustíveis fósseis, eles estavam lá no fundo, eles sofreram uma decomposição incompleta, lá tem ainda cadeias carbônicas para a gente desmontar, e quando a gente fez isso e liberou gás carbônico para a atmosfera, poxa, ele tem uma contribuição significativa. Gases como metano, então eu produzi uma hidrelétrica, parte do que ficou embaixo da água está sendo decomposto de forma anaeróbica e metano está sendo liberado. Eu tenho os lixões. Parte da decomposição anaeróbica libera metano, vai para a atmosfera, contribui com a retenção de raio infravermelho, que traz calor, e isso intensifica esse tal de aquecimento, esse efeito estufa, que aí a gente tem essa nomenclatura de aquecimento global, que está promovendo mudanças climáticas consideráveis. Aumento da temperatura média, redução das calotas polares, mais água doce no ambiente de água salgada, alteração das correntes marítimas, mais temperatura, mais vapor de água para a atmosfera, mais vapor de água, mais retenção de calor, então vai ficando um efeito tudo muito intenso, tipo um feedback positivo, vai sempre somando, e o caos está instalado. Então essas mudanças climáticas tendem a persistir se a gente não dá uma segurada. Dá uma seguradinha aí, humano. Óxido nitroso, N2, principalmente pelas práticas agrícolas. Então a produção de muitos compostos nitrogenados para enriquecer solo, para conseguir disponibilizar uma quantidade de nitrogênio maior, principalmente para as nossas práticas agrícolas, também vai contribuir com esse tal de aquecimento global. Então teremos essas preocupações e esses pensamentos para a sua prova. Então às vezes a prova direciona para alguns poluentes para você pensar qual a alteração ambiental ou qual ciclo está relacionado. O ciclo do nitrogênio é aquele mais xarope, é aquele que tem mais transformações dessa substância química chamada de nitrogênio, ou desse elemento químico. Se eu olhar para o nitrogênio, ele representa aproximadamente 78% da atmosfera. E eu fiz algumas observações em relação a essa participação. Você vai falar assim, ô Socha, nitrogênio, aproximadamente 78, aqui ó, N2. E aí a gente vai pensar, esse nitrogênio, ele é essencial para a formação de compostos como aminoácidos. Então lá no aminoácido você tem um carbono central, nesse carbono central a gente tem lá carbono central, que a gente pode chamar de carbono alfa, um alfa-aminoácido. Tinha o grupamento NH2, o grupamento amina. Tinha o hidrogênio, ácido carboxílico, C-O, OH e um radical. Geralmente esse radical aí vai diferenciar, aqueles famosos 20 aminoácidos que nós temos. Quando eu olho para esse grupamento amina aqui, tem nitrogênio nessa composição. Esse aqui é um aminoácido ligado a outro aminoácido através de ligações peptídicas, liberação de molécula de água, mais um aminoácido, mais um. Aí eu produzo um polímero de aminoácidos, que são as proteínas. Então um polímero é uma substância maior formada por vários monômeros, unidades que se repetem. Então a proteína é um polímero de aminoácido. Um aminoácido, mais um aminoácido, mais um aminoácido. Compostos que têm grande quantidade de nitrogênio. Lembrando que se nós consumimos grande quantidade dessas proteínas, nós aumentamos a produção de resíduos nitrogenados. Lembra daqueles resíduos? Amônia, ureia, ácido úrico. Então a gente vai ter uma produção maior de amônia e geralmente uma conversão dessa amônia em ureia. Mas eu tenho aminoácido e proteína, com grande quantidade de nitrogênio. Bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, uracil ou uracila. Tem o seu composto nitrogênio lá. As bases nitrogenadas fazem parte dos nucleotídeos, fosfato, pentose, base nitrogenada. Geralmente fosfato, a casinha que é um açúcar de 5 carbonos, pentose e uma base nitrogenada. A pentose do DNA era desoxirribose, do RNA, ribose. E a base nitrogenada penduradinha ali. Os nucleotídeos são monômeros, unidades. Um nucleotídeo mais um formam um polímero, ou um polinucleotídeo, que é um ácido nucleico.
Então a base nitrogenada é um componente do nucleotídeo e um nucleotídeo mais um nucleotídeo mais um forma um ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o RNA. Percebeu aí a importância do nitrogênio? Nós precisamos produzir esses ácidos nucleicos, essas proteínas, que são essenciais para os sistemas vivos. Então a gente vai ter uma preocupação muito grande com o ciclo do nitrogênio. Na atmosfera ele está na forma de N2, esse nitrogênio gasoso. Existem bactérias nas raízes das leguminosas, aqueles vegetais que têm frutos chamados de legumes, como soja. Por exemplo, a soja tem um fruto chamado de legume. E aí lá na raiz, a Rhizobium, uma bactéria, mantém uma relação mutualística. Ela consegue realizar a fixação do nitrogênio. Ela tem uma capacidade, porque existem enzimas lá que permitem isso. E ela converte esse nitrogênio em amônia, na verdade em íons amônio, NH4+. Já que a amônia é uma substância gasosa, em meio aquoso, a gente tem lá NH4+. Amônia ou íon amônio. Ok, essa substância no solo pode ser captada por outras bactérias e convertida em nitrito. Então isso aqui é para ser amônia. Vê se tem espaço aí, faz a anotação. Amônia, muito bem. NO2- nitrito, nitrito, NO3- nitrato. Então os vegetais podem receber nessa forma aqui de amônia. Quando está essa associação com a Rhizobium, os vegetais podem, obviamente, receber na forma de nitrato, absorvendo nessas raízes. Mas foco na missão. Fixou o nitrogênio. A Rhizobium mantém relação mutualística. Mas tem bactérias que vivem ali livres no solo, que o ar está em contato com esse solo, elas captam, pegam esse nitrogênio e convertem em amônia. Disponibilizam ali. Fixação do nitrogênio. Bactérias que estão no solo conseguem converter amônia em nitrito. Reações de quimiossíntese. Elas fazem essa reação química, liberam energia para ela, a bactéria, e essa energia é usada para a produção de compostos orgânicos, uma quimiossíntese. Nitrito convertido em nitrato. Também eu tenho uma reação de quimiossíntese, fiz essa conversão. Outras bactérias aqui, ó. Nitrosação, conversão de amônia em nitrito. Nitratação, conversão de nitritos em nitratos. Outro gênero de bactéria, as nitrobactérias. Então, aqui eu coloquei principais gêneros, nomes científicos, sim, nomes científicos de bactérias que participam do ciclo do nitrogênio. Tem bactéria decompositora, tem bactéria fixadora, tem bactéria que nós chamamos de nitrificantes. A nitrificação é a soma da nitrosação mais a nitratação. Anota aí. Nitrificação. Anota aí. Nitrificação. Anota aí. Nitrificação. A soma da nitrosação mais a nitratação. Então a sua prova pode falar bactérias nitrificantes. Está aqui nitrosomonas, nitrobacter, que fazem esse processo. Nitrosação, nitratação. E também temos bactérias desnitrificantes, que são bactérias que devolvem o nitrogênio para a atmosfera. Então a gente vai mantendo esse ciclo. Eu pensei no solo, mas também eu tenho bactérias, cianobactérias em ambientes aquáticos, que participam desse ciclo do nitrogênio. Essencial eu manter uma quantidade de nitrogênio nos solos para que as plantas absorvam, as plantas produzam seus compostos nitrogenados, os animais consomem as plantas, recebem esses compostos nitrogenados, entre outros, né? Mas a gente vê o elemento nitrogênio sendo passado pelos níveis tróficos graças a essa alimentação no mundo dos animais. O excesso de componentes nitrogenados no solo, na água, também é tóxico, extremamente, inclusive para nós. Então nós temos a preocupação aqui, inclusive a produção desse óxido nitroso, a partir das atividades agrícolas, enriquecimento de muitos solos com essas quantidades, e aí depois essa substância ser convertida, liberar esse óxido nitroso e isso intensificar aquecimento global. Então esses são ciclos que eu filtrei o máximo
para chegar até você em relação ao pensamento da importância deles e também a associação com algumas alterações ambientais, tá bom? Vai subir a questão aí para ver como já foi cobrado de vocês. Questão na tela, meu ser. Alunos de um curso de Ciências Biológicas em uma aula de campo avaliaram as características dos ecossistemas aquáticos. Dentre as anotações realizadas pelo grupo de alunos estavam as seguintes afirmações sobre um lago. 1. Grande quantidade de peixes mortos, com intensa decomposição da matéria orgânica. 2. Número elevado de algas impedindo a chegada de luz às camadas inferiores da coluna d'água. 3. Esgoto doméstico sendo lançado no lago. 4. Bolhas emergindo do fundo do lago. 5. O lago é isolado do oceano por um extenso cordão arenoso. Com base nas informações dos alunos, conclui-se que esse lago está passando por um processo de autodepuração, B. Potabilização, C. Eutrofização, D. Oxigenação ou E. Salinização. Então nós temos aqui uma condição maravilhosa dessa minha profissão maravilhosa, biólogos, numa situação de campo ou estudantes de ciências biológicas. Quando ele observou esse ambiente do lago, eles perceberam uma grande quantidade de peixes mortos, decomposição da matéria, número elevado de algas impedindo a entrada de luz. Já pensou que tudo isso está associado? Esgoto doméstico lançado. Então a gente tem provavelmente, a entrada de muitos nutrientes, proliferação dos micro-organismos, e aí as alguinhas acima, assim, na superfície. Entrando menos luz, tudo isso vai reduzir a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Isso vai dificultar a sobrevivência. Peixinho morreu. Hipóxia, pouco oxigênio ou anóxia, ausência de oxigênio. Então isso vai dificultar a sobrevivência desses seres. Esse é um típico do ambiente eutrofizado. Então ali está ocorrendo a eutrofização. Quando ele fala bolhas, nós temos proliferação e atividade de micro-organismos anaeróbicos que podem estar lá promovendo essa decomposição anaeróbica e aí liberar substâncias principalmente derivadas de enxofre que dão cheiros típicos ou intensos a esses ambientes. Então, a nossa resposta vai ser letra A. Autodepuração? Não! Autodepuração é um processo natural que vai acontecendo. Geralmente a gente jogou os esgotos ou práticas agrícolas, jogou nutrientes ao longo do riozinho, do lago, do ambiente do riozinho. Vai ocorrendo uma autodepuração, tipo uma autolimpeza. Micro-organismos vão consumindo as substâncias, vão degradando, algumas reações químicas vão acontecendo ali e vai ocorrendo essa autodepuração. Não é isso que está acontecendo ali. A B, potabilização. Potabilização é retirar metais pesados, outras substâncias indesejadas e tornar a água potável. Não é o que está acontecendo ali. C, sim, eutrofizar. Eutrofizar significa muitos nutrientes e isso está dificultando, obviamente, a sobrevivência de muitas espécies. Então, C de casa. Oxigenação não está rolando, está diminuindo a quantidade de oxigênio disponível. E salinização também não é o termo adequado, ele fala que tem um cordão arenoso isolando do oceano, então ali a gente tem um provável ambiente de água doce que não está tendo contato com o oceano, então essa salinização aí não é o procedimento adequado. Ficamos com C de casa de eutrofização. Esse foi um dos exemplos, muito cuidado também porque o Enem te dá as dicas no comando. Beleza? Material na descrição do link sempre. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, suas observações para melhor informação chegar até você. Abraço e bom estudo a todos vocês, meus seres!